Olá, pessoal. Meu nome é Lilo. Eu estou aqui para falar com vocês sobre Blazor. Blazor, gente, um nome bonito, novo aí, parece com Blazor, né? É mais uma framework da Microsoft e ele tem uma coisa bem interessante. Com ele, você consegue trabalhar tanto back-end quanto front-end em uma única plataforma, em uma única linguagem de programação, no caso, C Sharp. Geralmente, quando você fala em back-end e front-end, você tem duas plataformas distintas. O back-end se desenvolve numa plataforma Java, por exemplo, e o front-end você escolhe uma das diversas plataformas front-end, Angular, React, Vue e assim por diante, mas o importante é você ter o HTML, o CSS e o JavaScript aqui no front-end. Agora, imagina se você juntasse tanto back-end quanto front-end em uma única linguagem de programação. Lógico que no back-end 100% C Sharp, no front-end você precisa ainda de HTML, mas imagina você programar também com C Sharp no front-end, basicamente não necessitando de JavaScript. Na verdade, você consegue desenvolver um projeto altamente funcional, responsivo, interativo, sem precisar de JavaScript. Olha que legal. Não que eu seja contra o JavaScript, muito pelo contrário, ele me salva sempre. Mas para quem está aprendendo a programar, se concentrar em apenas uma única plataforma, fica muito bom e às vezes mais produtivo. E não é só isso que o Blazor da Microsoft dá para você. Não é só você ter o mesmo ambiente back-end, front-end, tudo junto. Não, ele usa práticas de desenvolvimento modernas, por exemplo, o conceito de componentes. Então, tudo lá no Blazor são componentes. Uma página web é um componente. Uma página web que é um componente pode ser composto por outros componentes. Esses componentes podem ser reutilizados em qualquer parte do projeto e até mesmo em outros projetos que você venha fazer. Gente, é perfeito, é muito bom. Eu que sou entusiasta de desenvolvimento e já há muito tempo trabalho com .NET, quando vi a proposta do Blazor pela primeira vez, eu simplesmente fiquei encantado e eu não acreditava que eles iam conseguir fazer uma coisa tão bem feita. E realmente tem cada versão que está sendo lançada tem uma coisa nova aparecendo. Bem, vamos ver o que é necessário para desenvolver uma aplicação usando a framework Blazor. Vamos compartilhar aqui minha tela, está aí minha super tela de hoje. Nós vamos usar o Visual Studio 2022 Preview, tá? Basta instalar ele no seu computador. Para você instalar, gente, vai lá no Microsoft Visual Studio, digita Preview, vai aparecer 2022 e você começa aí o seu projeto, né? Ele já instala tudo necessário para você. Dentro do Visual Studio 2022, você tem várias... Deixa eu colocar aqui para vocês, fica até mais fácil, tá, gente? Aqui o Visual Studio Installer é uma ferramenta que quando você baixa, ele aparece para você. Eu tenho várias versões do Visual Studio instalado, mas a gente vai utilizar o Visual Studio 2022, que é o preview, porque lá você tem um Blazor 6.0, tem muita coisa legal no Blazor 6.0. Inclusive, já tem uma atualização aqui para mim. E quando você for instalar, a única coisa que você precisa instalar, gente, vai aparecer essa telinha, você fala, olha, ASP.NET Desenvolvimento Web, só isso, né? Então, você selecionando esse item, você já consegue desenvolver a nossa série de vídeos que a gente vai começar agora. Eu também coloquei algumas coisas do Azure, mas a gente não vai trabalhar com Azure nesse momento. Eu marquei outras partes de desenvolvimento, que também desenvolvo aplicativos desktop, Xamarin, estou vendo agora um pouquinho do .NET MAUI, mas para gente, para vocês, para instalação, quando aparecer Visual Studio Community 2022 Preview e o que você precisa instalar, você só precisa marcar esse ASP.NET Desenvolvimento Web. Depois de marcar, gente, né, ele faz a instalação completa de todo o ambiente de desenvolvimento para você. Ao final da implantação, aparece aqui o nosso Visual Studio 2022, aparece essa tela,
onde você vai começar a criar seus projetos, abrir um projeto baseado numa pasta, abrir uma solução já existente, clonar um repositório lá do GitHub, ou os últimos projetos que você tem trabalhado ultimamente, tá? Então, você tem aí uma interface que, para quem conhece o Visual Studio, já é bem conhecida. No nosso caso, eu vou criar um projeto. E no criar projeto, a gente vai criar um projeto do tipo Blazor. É só digitar aqui, Blazor. Ele vai mostrar para mim duas opções. Blazor no WebAssembly e Blazor no server. O que significa isso? Realmente, gente, eu tenho duas maneiras de programar com Blazor. O Blazor WebAssembly, ele é 100% client-side. Olha que legal, né? Ele inclusive, já você pode criar um PWA a partir dele. Ele roda 100% no cliente, ele libera o servidor de muitas funções e, basicamente, ele só vai para o servidor, na verdade, o servidor vai ficar apenas consultando APIs da web, né, para buscar dados, realizar operações, conectar com serviços e assim por diante. Então, esse aí é o Blazor WebAssembly. O outro foi uma jogada de mestre da Microsoft, é o Blazor Server. O que é o Blazor Server? Ele cria uma instância no cliente e no servidor e os dois ficam se comunicando via WebSocket, em background. Você nem percebe que os dois estão se conversando. Por isso, aquela impressão que é um single page application, aquela aplicação que você não vê as atualizações aí no navegador, assim, parece que as coisas estão acontecendo ali no lado do cliente diretamente. E aí, qual dos dois a gente vai utilizar? Eu vou utilizar o server. Por quê? Quando eu utilizo o server, quer dizer que meu código C# está lá no meu servidor, mas ele se comunica com o front-end via WebSocket, mas pelo fato do meu software C# estar no servidor, ele me dá todo a API full, né? Todos os recursos que o .NET pode me dar. Se eu utilizar o WebAssembly, ele me dá a maioria, mas não é 100% API disponibilizado no WebAssembly. É 100% funcional. Você vai conseguir a mesma aplicação que eu iria conseguir desenvolver aqui no Blazor Server, eu também poderia conseguir no WebAssembly, tá? Mas com questão pessoal, vou no Blazor Server. Tem algumas questões também de autenticação que a gente pode trabalhar depois, que fica mais fácil, né? Seleciono o próximo. Eu vou criar aqui uma aplicação qualquer, né? Curso App, só para mostrar que é um aplicativo que a gente vai desenvolver nosso curso. Eu vou digitar dentro de um diretório qualquer, vou colocar dentro do meu computador, D2 pontos, vou criar uma nova pasta chamada curso, e lá no curso vou selecionar aqui a minha solução. Você pode colocar isso em qualquer lugar que você deseja, tá? Eu vou para o próximo. No que eu selecionar o próximo aqui, tá, gente? Qual é a pilha, framework que você vai utilizar? Eu vou estar utilizando o .NET 6 e a versão prévia, né? Não vou trabalhar com autenticação ainda. É a mesma autenticação do ASP.NET tradicional, só que eu vou deixar isso para mais tarde. Depois a gente configura isso numa outra série de vídeos e já deixa habilitado o HTTPS. Não vou trabalhar com Docker, que a gente não é o foco aqui, trabalhar especificamente com Docker. E criar. Ao criar, o meu Visual Studio cria o projeto, tudo que é necessário. Vocês vão ver que a estrutura é bem simples. Deu umas modificadas bem interessantes aqui no projeto. Olha como ficou legalzinho, tá, gente? Bem, vamos entender um pouquinho dessa textura. Primeira coisa, uma diferença interessante. Nós não temos mais o startup. É apenas o programa direto. E nesse programa direto, você adiciona os serviços. Você já configura tudo que for necessário. Ficou bem mais simples, né? Até a Web API ficou mais simples também você criar uma Web API. Então, você tem esse programa.cs, que é o ponto inicial de configuração e
disponibilização do nosso aplicativo web, está aqui, né? E os outros arquivos, para quem já é programador .NET vai entender, o app7 são configurações da minha aplicação, o app7.json é para ambiente de produção, e app7 development.json é para ambiente de desenvolvimento. Então, você pode configurar variáveis de ambiente, tanto para produção como desenvolvimento, colocando tudo aqui dentro do app7. O app Razor é onde eu configuro o comportamento da minha aplicação, né? A rota, o que vai acontecer quando não achar alguma rota, qual é o arquivo template padrão que ele vai utilizar para renderizar as páginas, que é o main layout, né? Eu tenho os imports é como se fossem todos os pacotes necessários que minhas páginas, meus componentes Blazor vão precisar. Então tá aqui. E aqui eu tenho 2 diretórios bem interessantes. Primeiro são as páginas. As páginas vai mostrar aqui as páginas que eu tenho que foram criadas nesse meu projeto. Exemplo, o index nada mais é do que um HTML aqui, né? Mas tem uma coisa bem interessante. O que é isso aqui? Não é HTML, é Survey Prompt. Então espera aí. E esse HTML tem uma marcação bem interessante, quer dizer, a rota para acessar essa página é um barra. Legal, né? Nós temos um counter, tá aqui o counter, bem legal também aqui. Ele é uma rota para acessar essa página, utiliza um barra counter. Ele tem, bom, olha que coisa legal, eu posso misturar aqui o código HTML com código C#, isso aqui é C#, tá, gente? Não é JavaScript, é C# mesmo, puro. Por padrão, quando você cria um componente Razor, então quando o arquivo tem ponto .razor, na verdade ele é um componente Razor, né? Esse é um componente que, nesse caso, pode ser considerado também como sendo uma página. E tem o FetData. O FetData é uma maneira de eu fazer a integração, é um exemplo de uma página onde eu faço a integração de uma página web com o serviço que retorna dados, né? Então, ele faz aqui um códigozinho fonte e, novamente, o código aqui no meio. Então, eu consigo colocar código C# aqui no meio do meu HTML. Eu posso criar código. Isso aqui a gente pode transformar numa classe depois, mas vamos deixar do jeito que está aqui. Onde você define o comportamento da sua página, como é que ela vai trabalhar. Então tá aí as nossas 3 páginas criadas. Tem outra que é a página de erro padrão, não precisa mostrar. E esse host, tá? O host é como se fosse o HTML template, né? Se você quiser adicionar outros CSS, outros JavaScripts, né? Então você coloca esse aqui é o local, né, onde você vai modificar a página template padrão. Então, nós temos as páginas, como já mostrei, index, o counter e o FetData, são as 3 partes que nós temos aí criadas efetivamente. E nós temos uma parte chamada shared. Olha que legal, shared são componentes compartilháveis, né? E dentro desses componentes compartilhados, nós temos o main layout, que define exatamente como é que vai ser o layout padrão da minha página. Então, perceba que aqui eu tenho, vamos diminuir um pouquinho aqui, eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho um carinha chamado nave menu. Olha, eu não tenho essa tag HTML, esse nave menu é uma coisa nova. E eu tenho um marcador chamado @body. O que é o @body? É aonde vai ser renderizado a página filha dentro desse meu layout. Então, quando eu pego, por exemplo, o page index, né? Esse código aqui, todo H1, welcome, survey, ele vai ser renderizado dentro do @body. É bem interessante para você reutilizar uma interface padrão, né, de aplicativo. Mas eu quero mostrar para vocês 2 coisas, né? Perceba que o index, eu tinha mostrado para vocês que tinha um carinha chamado Survey Prompt.
E olha aqui o Silver Prompt, o que ele tem. Então, o Silver Prompt é um componente Razor, né, que tem as seguintes características. Né? Tem até um parâmetro que eu posso colocar, a gente vai falar isso específico numa aula de parâmetros, mas eu tenho um HTML junto com código C#, e também posso colocar um CSS junto, um JavaScript junto, posso colocar bastante coisa junto, né? Então, lá no index, eu faço referência a um componente chamado Silver Prompt, que nada mais é do que um arquivo HTML com código C# embutido. E o main layout, ele faz referência a um componente chamado nav menu. Olha o nav menu aqui. O nav menu é um outro HTML, tá? Que com código C# embutido dentro dele. Então, nunca foi tão fácil criar componentes com um .NET. Simplesmente você cria um arquivo .razor e você pode reutilizar ele em qualquer lugar. Para mostrar o poder dos componentes, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar minha aplicação, vou depurar minha aplicação sem... vou iniciar sem depurar, porque para a gente ser mais rápido, eu não quero... Ele vai rodar num container próprio, né? Perceba que ele está aqui, ele acabou rodando a minha segunda tela. Está aqui meu Hello World com minhas 3 páginas, o Home, o Counter e o Fetch Data. Eu falo para vocês que é um espaço em Complete Application que, olha, eu estou clicando aqui, ele não faz nenhuma refresh, quer dizer, é como se eu estivesse enviando um dado para o meu servidor, o servidor processando aquele dado e ele retornando sem fazer refresh na página, como uma aplicação tradicional do ASP.NET faz, né? A mesma coisa do Fetch Data. Ele busca dados no meu servidor e não faz aquela atualização, busca, renderiza todo o meu HTML até buscar dados. Quer dizer, essa página não é montada no servidor, ele já está aqui no meu cliente. Pelo menos essa é a impressão que dá, né? Então está aqui o meu contador tendo sua funcionalidade e meu home buscando aqui. Esse componente aqui é justamente o meu prompt survey. Né? Vamos dar uma olhada nesse componente survey prompt, no caso, né? E se eu colocar atualizar aqui, como o Blazor trabalha para você. Gente, eu só vou dar um salve aqui, que legal, né? No que eu salvei, ele já atualiza em tempo real. Olha que coisa legal. Ele é hot, né? A atualização que você faz ali no código, ele já automaticamente aplicado aqui. Eu vou deixar aqui lado a lado, só para vocês terem uma ideia, né? Alô Mundo, eu vou aqui colocar Alô Mundo. Salvei. Lindo, né? Lindo, gente. Isso é top mesmo. A Microsoft está de parabéns no que tem sido feito. E para mostrar o poder do componente, o counter, tá? Ele não era um componente também. Eu tenho aqui deixa eu ver se eu tenho aqui o layout, o Silver Prompt que já está feito aqui, né? O nav menu, mas eu tenho um componente chamado counter. Olha aqui, que na verdade não é um componente, também é uma página, é um componente que pode ser considerado como uma página. Tanto que se eu colocar aqui counter, ele vai direto na página. Mas ele é um componente. Tanto é um componente que eu posso chegar aqui e quando eu coloco aqui para abrir uma tag no HTML, ele já entende que existe um counter. Né? Não vou fechar dessa maneira. Eu já vou fechar aqui direto. Eu só salvei e ele já colocou o componente counter aqui e funcionando da mesma maneira que a página funciona. Eu posso colocar esse componente quantas vezes eu quiser na minha página. E na hora que salvar, eu tenho o componente counter 3 vezes na minha página. Que lindo, gente! E isso é apenas o início do Blazor que vocês vão ver. Todos eles funcionando, todos eles autocontidos, cada componente com sua própria história, com seu próprio
a história, porque você vê que eles são independentes, né? Eu posso estar... É muita coisa legal, gente, que a gente vai ver nesse curso. Então, sigam aí o nosso canal, né? Ao longo dessas semanas, eu vou estar mostrando para vocês o básico, né, os fundamentos básicos do Blazor, já pensando na versão 6.0. Obrigado, gente, por acompanhar até aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. Basta mandar um comentário aí que a gente responde, tá?